A partir deste momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região palestra realizada por Antônio Henrique com o tema A Parábola do Filho Pródigo, da Fraternidade Espírita Paz e Renovação. A paz do Cristo Jesus seja conosco. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a mais essa oportunidade de aqui estar com vocês, fazendo esse estudo. Agradecer também à Rádio Ponte Nova pelo espaço que nos concedeu, que tem levado muita luz e muita paz a vários corações. Bom, meus irmãos, eu escolhi para o dia de hoje, para a nossa reflexão do dia de hoje, falar um pouco sobre a parábola do filho pródigo. É uma parábola muito bonita, que nos emociona, quando ouvimos ela, quando a lemos ou ouvimos, nós nos sentimos emocionados, Olhando aquele filho moço que pede ao pai a parte dele na herança, a parte dele na fazenda, e ao receber, ele sai gastando toda aquela fortuna, todo aquele tesouro dissolutamente, procurando alegrias, procurando felicidade, procurando prazeres. E aí, com o passar do tempo, ele vai se afundando cada vez mais, procurando cada vez mais coisas imediatas, alegrias imediatas, até que ele vem uma grande dificuldade, uma grande fome. E ele se encontra no meio daquele turbilhão, sentindo fome, não tendo mais recursos, passando fome, passando necessidades. E é acolhido por um amigo, por um fazendeiro, que o leva para cuidar dos seus porcos. E ali, ele nem tendo também o que comer, tinha que dividir a comida com aqueles porcos. Interessante, essa passagem. E com aquela dificuldade, com aquele momento que ele está vivendo, ele reflete sobre a casa do Pai. Aquela mesma casa que ele deixou para poder procurar os prazeres da vida, ele se relembra. E vê que lá na casa do seu pai, até os jornaleiros, ou seja, até os funcionários mais simples, recebiam um tratamento melhor. E ele resolve, então, retornar à casa do pai. Resolve retornar ao aconchego do lar que havia deixado. E aí ele parte, resoluto. E já ao longe, na vista da casa do pai, e o pai também o avista. E ele, se aproximando, pede ao pai perdão, pede ao pai que o perdoe por tudo aquilo que ele fez, que ele errou contra tudo, contra todos. Mas o pai o recebe de braços abertos. O pai recebe ele carinhosamente, manda matar um novilho cevado para fazer uma festa para o filho, que aquele filho que estava perdido retornava. Dá a ele roupas novas, anda a calçar sandálias, coloca nele uma aliança e uma grande festa é feita. Isso nos emociona, Primeiro, a gente vê o filho partindo, nos dá uma tristeza no coração, deixar o pai para viver uma vida dissoluta, Mas, ao final, a gente se emociona ao ver o carinho do pai, a alegria do pai, vendo o filho de volta. Essa pode ser, e é, meus irmãos, a parábola das nossas vidas. Todos nós somos pródigos, iguaizinho a ele. O pai que se refere nessa parábola, todos nós já sabemos que é Deus. Mas e a herança? Qual é a herança que ele recebeu? É a mesma que todos nós recebemos. Se somos filhos de Deus, se Deus é amor, é bondade, é justiça, nós recebemos dele a sementinha,
contendo todo amor, toda bondade e toda justiça. Mas é necessário que nós cultivemos e façamos essa semente desenvolver e crescer e se multiplicar. Quando pensa nessa parábola, olha bem para ela, parece assim que foi fácil para aquele filho, né? Parece que foi tomar a decisão de voltar para casa, foi rápida, né? Foi só pegar a estrada e retornar e chegar perto do pai e pedir ele perdão, que estava tudo certo. Nós vamos fazer uma análise mais profunda dessa parábola. Vamos analisá-la à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho de Jesus. Muito bem, aquele irmão se encontrava numa situação deplorável. Assim como nós, às vezes, vamos nos afundando e acabamos em situações difíceis, em situações aflitivas, e nesse instante nós nos lembramos de Deus. E é o que aconteceu com aquele irmão. A situação dele era tão difícil que ele se lembra de Deus, porque nenhum de nós está desamparado pelo Pai, esteja na condição que estivermos. Nenhum de nós, na condição que estivermos, nunca deixamos de receber notícias das leis divinas, notícias dos ensinamentos divinos. Sempre, em algum momento de nossas vidas, nós ouvimos os ensinamentos divinos. Alguém nos falou sobre ele. E é isso que aquele irmão recorda desses ensinamentos. E ele toma a decisão de voltar, de largar aquela vida e de tomar o caminho correto. A gente pensa que isso é fácil, né? Primeiro, ele teve que, em si mesmo, orar ao Pai, demonstrar ao Pai o desejo sincero de sair daquela vida, de retomar o caminho correto. E nesse instante que ele é sincero com Deus, que nós somos sinceros nas nossas preposições a Deus, nas nossas preces, demonstrando a Ele a nossa vontade, ouviremos intimamente do Pai: faça a tua parte, que eu te ajudarei. E aquele irmão, com a sinceridade que estava, recebeu intimamente essa mensagem. Mas existem etapas que precisam ser vencidas para que possamos retornar à casa do Pai. A primeira dela é nos amar. Até então, com todas as dificuldades, com todos os deslizes nossos, nós nunca nos amamos. Procuramos felicidades imediatas, procuramos prazeres, ilusões. Não nos preocupamos se iríamos sofrer ou não. Então, a primeira coisa é nos amar, é termos amor por nós mesmos. Não esse amor próprio que os outros costumam dizer por aí: ninguém me faz mal porque eu tenho amor próprio, tenho isso, tenho aquilo. Isso é orgulho. É preciso nos amar. Isso nós só vamos nos amar a nós mesmos quando nós nos evangelizarmos. E é isso que aquele irmão fez. E é isso que nós temos feito. Estamos procurando nos evangelizar para podermos nos amar. Em seguida, tinha a etapa muito importante, que é a do auto-perdão. Eu preciso me auto-perdoar. Olha que interessante. Sim, me auto-perdoar, parar de ficar lamentando os meus erros. Fiz isso, fiz aquilo, ficar desesperado com os erros que cometemos. Não. O que eu fiz ontem, nessa hora, as minhas atitudes, as minhas palavras que eu falei ontem, nesse mesmo horário que estamos aqui conversando, já foi, já passou. Mas no livro da vida eu posso escrever uma nova página, posso escrever algo novo. E é isso que o irmão começou a fazer. Se equilibrou, começou a se amar e a tomar devagar o caminho reto para a casa do Pai. Esse momento, essa decisão que ele se evangeliza, que ele se auto-perdoa, aquela sementinha que eu falei com vocês, que é o grande tesouro que o Pai nos dá, ela começa a achar terreno firme dentro de nós, começa a achar um solo fértil,
Lembram-se da parábola da semente que caiu à beira do caminho, entre espinheiros, entre pedregulhos? Pois é a mesma semente agora, entendeu? Que é a nossa herança. E ela agora começa a achar um terreno fértil para para renascer, para poder fincar raízes, para poder crescer, florescer e frutificar. E nesse interim, aonde nós buscamos nos amar, nos evangelizando, interiorizando o Evangelho de Jesus, construindo dentro de nós o reino de Deus, nos auto-perdoando, nós vamos também nos tornando humildes. E essa humildade, ela é fundamental para a próxima etapa que virá, para o próximo momento da nossa vida, para um novo momento da nossa caminhada. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Já disse Jesus na primeira bem-aventurança. Aí sim, agora solidificado pelo amor próprio, pelo auto-perdão e pela humildade, começa o meu processo de um homem misericordioso. É necessário agora que eu perdoe àqueles que por acaso me tenham ofendido. Importante isso, né? Pedir o perdão, deixar de lado o ódio, o desejo de vingança e também perdoar, né? Buscar perdoar as minhas ofensas, pedir perdão àqueles a quem eu ofendi, buscando deles a sua compreensão pelo momento que eu estava vivendo. Não importa se eles não nos perdoarem, eu já tomei a minha atitude. E aonde a gente pode fazer tudo isso? Quais são as oportunidades disso? Dentro da nossa família, com os nossos amigos, com os nossos parentes. Ali estarão todas as pessoas com quem eu preciso me reconciliar enquanto estou a caminho, enquanto estou retornando para a casa do Pai. É uma etapa importante, difícil de nossas vidas, onde precisaremos ir muito de estarmos equilibrados no Evangelho de Jesus. A caminhada é longa, mas nesse interim, a nossa sementinha do amor, da bondade, da justiça já está dando frutos, como deu frutos para aquele irmão, para o filho pródigo. Ela já está dando frutos a 30, a 60, está crescendo, está linda, está maravilhosa dentro de nós. E aí nós caminhamos resolutos, firmes, e nos vemos agora com o coração puro. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Já posso advir a casa do Pai de longe, pela pureza do meu coração, pelo meu esforço, pela minha transformação. Estou adquirindo agora o direito de ver o Pai e caminho resoluto até Ele. Mas ainda tinha uma etapa a ser feita. Nesse interim de chegar à casa do Pai, eu me torno um pacificador e obtenho o direito de ser chamado Filho de Deus. E sou recebido por Ele com muita alegria, com muita felicidade, pois agora, com todo o meu esforço, eu me tornei digno de ser chamado Filho de Deus. Essa é, meus irmãos, a parábola da nossa vida. Essa é, meus irmãos, o caminhar de cada um de nós, a nossa grande jornada de retorno ao Pai, criados que fomos simples e ignorantes, que tivemos primeiramente instintos, e depois dos instintos tivemos sentimentos, e agora temos a sensação do amor. Então, voltamos para casa. Mas, sendo um filho de Deus, chegando à perfeição, será que é agora ficar na contemplação? Ficar apenas, ao lado de Deus, aproveitando as benesses? Eu gostaria muito que agora eu vou deixar para vocês uma reflexão.
gostaria de deixar como se fosse assim um deverzinho de casa, né? Para que vocês procurem a oração de Francisco de Assis. Francisco de Assis, que foi um dos homens mais importantes, um dos nomes mais importantes dentro do cristianismo, né? Francisco, que viveu somente 45 anos, ele foi a pessoa que demonstrou o maior amor, tanto por Jesus quanto para Maria. Foi a pessoa que mais vivenciou o Evangelho de Jesus. E ao final da sua vida, depois de pouco tempo de ter desencarnado, em pouco tempo foi denominado santo. Mas Francisco nunca, em sua jornada, pensou em ser santo. Pensou em ser apenas um cristão, um filho de Deus. Então eu gostaria de deixar para vocês essa reflexão. Procurem a oração de Francisco de Assis, leia ela atentamente, pois ali se encontra todo o compromisso, a missão daqueles que se tornaram realmente pacificadores, que se tornaram filhos de Deus. É a nossa missão, meus irmãos, ao final, quando chegarmos ao final das nossas jornadas, puros e limpos de coração, quando pudermos ver a Deus, diremos a Ele essa oração de Francisco de Assis. Senhor, inicia dizendo, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. E aí aquela árvorezinha do amor, da bondade e da justiça estará dando frutos a 100 ou até muito mais. E iremos retornar, meus irmãos, à procura daqueles corações que estão em aflição, daqueles que estão com sede de justiça, né? Precisando do Evangelho de Jesus. Esse é o nosso compromisso. Iremos também, observem bem a segunda parte, onde, como os filhos de Deus, vamos mais compreender as pessoas do que querer ser compreendido. Nós vamos amar muito mais que ser amados. Nós nos doaremos da nossa árvore do amor em abundância. E quanto mais doarmos da nossa árvore do amor, da bondade e da justiça, mais ela vai frutificar, mais ela vai crescer, mais ela vai resplandecer. E aí chega o grande momento, meus irmãos, da última parte dessa oração, que simboliza o final da chegada do pródigo à casa do Pai, onde ele diz que é morrendo que se vive para a vida eterna. O pródigo, como todos nós, necessitamos morrer para as nossas imperfeições, morrer para os nossos vícios, morrer para as nossas ilusões, para que possamos crescer, evoluir para a vida eterna. É uma etapa difícil, meus irmãos, né? Muitas vezes a gente vê tantos irmãos sofrendo, né? Mas o mal, o sofrimento, ele é benéfico para aqueles que realmente querem retornar à casa do Pai. Essa dor, que nos redime, ela é importante. Mas mais importante ainda é nós sentirmos essa dor e sermos sinceros, dizendo que a partir desse instante eu não quero mais sofrer. Eu vou retornar para a casa do meu Pai, onde existe só amor, onde existe só bondade, onde existe só justiça. Preciso retornar ao caminho reto. Sejamos sinceros, meus irmãos, nas nossas decisões de modificar as nossas vidas, de tomar o caminho de volta à casa do Pai. Que a paz do Divino Mestre Jesus seja conosco hoje, amanhã e sempre. Termina aqui a palestra do Grupo da Fraternidade Espírita Paz e Renovação. Boa noite.